Bom dia, meu irmão, minha irmã. É domingo, 18 de abril, terceiro domingo do tempo pascal. Evangelho que nós vamos ouvir nesse domingo nas nossas celebrações, encontro com o ressuscitado na sua palavra e na fração do pão, vai ser o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. É palavra, né? De salvação, de vida. É esse evangelho da ressurreição do Senhor me faz lembrar um canto maravilhoso. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. E como precisamos nos alegrar no Senhor em tempos de pandemia também, ter a certeza que Ele nos acompanha, que Ele está junto conosco em todos os momentos, situações da nossa vida. Precisamos muito da presença do ressuscitado. Porque estáis preocupados e porque tendes dúvidas no vosso coração. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. É o Senhor que caminha junto conosco, como caminhou junto com os discípulos. E disso nós somos testemunhas. Testemunhar a ressurreição. Nesse tempo de Páscoa, a liturgia nos apresenta as primeiras aparições do Cristo ressuscitado, os apóstolos, que tinham a missão de continuar a sua obra salvadora iniciada por Cristo. Eles continuam tendo muitas dúvidas. Cristo veio ao encontro deles para fortalecer a fé deles profundamente abalada. No Evangelho, o ressuscitado aparece à comunidade e convoca para ser sua testemunha. Cristo está vivo e continua a ser o centro da comunidade. Jesus toma a iniciativa, aparece aos apóstolos, deseja-lhes a paz
a paz esteja convosco. A reação dos apóstolos: ficam apavorados, pensando ser um fantasma. Jesus apresenta as provas de sua identidade físicas, mostra os pés e as mãos, come com eles. As bíblicas abre as inteligências para compreenderem as Escrituras. Jesus devia padecer e ressuscitar. Aponta a missão: vós sereis minhas testemunhas. Ser testemunha é conhecer, viver e anunciar a mensagem do amor que Cristo trouxe. Cristo continuará vivo na igreja através deles. Assim, na primeira leitura, vemos São Pedro cumprindo sua missão, anunciando com coragem o Cristo ressuscitado diante do povo. O Cristo que vós matastes, Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunha. E agindo, provando com sinais que Jesus ainda está vivo, cura o coxo na porta do templo em nome de Jesus. Pedro testemunha Jesus com palavras e gestos e faz um apelo ao arrependimento e à conversão para o perdão dos pecados. Na segunda leitura, João nos lembra que devemos testemunhar, vivendo o que se conhece e se anuncia. Quem diz conhecer o Senhor e não vive a sua mensagem é mentiroso, e a verdade não está nele. Que forte essa realidade! Somos chamados realmente a testemunhar o ressuscitado. É um forte apelo à coerência entre fé e vida. É com a vida que demonstramos conhecer Deus. Se pecamos, Jesus é o nosso intercessor junto do Pai. E no Evangelho, então, retomando o Evangelho, a ressurreição de Jesus aparece como um fato real. Mas, assim mesmo, os apóstolos não conseguiam acreditar facilmente. O caminho foi longo, difícil, penoso, carregado de dúvidas e incertezas. O caminho espiritual para chegar à fé continua o mesmo. Como os apóstolos, também nós podemos ver Cristo ressuscitado no meio de muitas dúvidas, incertezas e medos que estamos vivendo com a pandemia. Quando nos reunimos em comunidade, Ele está sempre entre nós. Aos poucos, os nossos olhos vão se abrindo e nós descobrindo que quem morre com Ele entra na plenitude da vida de Deus. Elementos importantes, podemos assim dizer, que o Evangelho nos apresenta. Os discípulos descobriram a presença de Jesus vivo e ressuscitado no meio de sua comunidade. Cristo continua a ser o centro onde a comunidade se constrói e se articula. O segundo ponto, esse Jesus ressuscitado é o Filho de Deus, que reentrou no mundo de Deus, mas não desapareceu de nossa vida nem da vida da comunidade. Terceiro ponto, as dúvidas dos discípulos mostram a dificuldade que eles sentiram em percorrer o caminho de fé até o encontro pessoal com o Senhor ressuscitado. Foi uma longa caminhada de amadurecimento da própria fé. Assim como nós passamos pelas dúvidas, pelas incertezas, e somos chamados a fazer esse caminho de amadurecimento da nossa vida, de conversão da nossa fé. Quarto ponto, o gesto de tocar e comer nos ensina que o encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado foi um fato real, palpável. O quinto ponto, o ressuscitado revela o sentido profundo das Escrituras. A comunidade deve reunir-se com Jesus ressuscitado para escutar a palavra, que sempre ilumina nossa vida e nos ajuda a descobrir os caminhos de Deus na história. O sexto ponto, os discípulos recebem a missão de serem testemunhas de tudo isso. A raiz da missão é o encontro com o ressuscitado e a compreensão das Escrituras. Viver e anunciar essa novidade é a missão da comunidade eclesial, que vive do amor e da presença do Senhor no seu meio, e de cada um de nós somos e devemos ser essas testemunhas. Cristo continua precisando ainda hoje de testemunhas de nós.
E nós somos chamados a ser testemunho da presença do ressuscitado através das nossas palavras e ações. Até que ponto somos testemunhas de Cristo, conhecendo, vivendo, anunciando essa mensagem? Não adianta proclamar que Jesus ressuscitou e não viver o projeto do reino que ele anunciou e viveu. Cristo ainda hoje continua nos lembrando: vocês também devem ser minhas testemunhas. O que pretendemos testemunhar nesta semana que temos pela frente? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim invocamos a bênção de Deus para que possamos viver intensamente esse terceiro domingo do tempo pascal. Que Ele nos prepare o nosso coração, que o ressuscitado entre em nossa vida, porque nós queremos acolhê-lo. E nos acompanhe através das redes sociais. Às 10 horas teremos a transmissão da Santa Missa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E um abençoado domingo. Nos cuidemos cada vez mais das pandemias.